Olá, irmãos, olá, queridos amigos que estão acompanhando essa série de mensagens nossa chamada Antivírus. É muito bom ter vocês aqui, que vocês sejam abençoados pelo nosso Deus, que possamos ter um tempo aqui aprazível na presença do Senhor, para que assim Ele ministre aos nossos corações, pela palavra, pelo Espírito, e possamos ser edificados no nome de Jesus. Nesse domingo em especial, celebramos a Páscoa, somos impelidos pelo nosso calendário cristão a lembrarmos do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, substitutivo, vicário, ou seja, em substituição a mim, a você, para constantemente perdoar-se os nossos pecados. No domingo passado, eu quero relembrar com vocês rapidamente, nós falamos sobre propiciação e expiação. Propiciação, Cristo, no evento, obviamente, da cruz do Calvário, ou seja, na sua crucificação, tomando sobre si toda a ira de Deus, ou seja, trazendo, derramando-se do cálice da ira de Deus sobre a sua própria pessoa, para que então obtivéssemos perdão da parte de Deus. Expiação é também parte dessa obra, porque ao tempo em que Cristo toma sobre si da ira de Deus e do todo o cálice da ira do Senhor, Ele apazigua o coração de Deus, ou seja, Ele expia os nossos pecados, levando o Senhor a nos perdoar, afastando-nos dos nossos pecados. Usamos ali o exemplo de Levítico, na figura desse evento, o dia da expiação em Israel, com os dois bodes, um que era morto para perdão dos pecados e o outro que representava o povo vivo, mas afastado do convívio dos outros para um lugar de esquecimento, para o deserto, que era então simbolizando ali o pecado das pessoas que eram perdoadas por Deus. Então Cristo faz isso na sua obra vicária substitutiva. E eu já comecei no domingo passado dessa forma, justamente para que hoje pudéssemos fazer uma espécie de retrospectiva, ou seja, voltarmos ao porquê. Então queremos aqui com muita humildade fazer 3 perguntas do porquê. Cristo foi o nosso propiciador e também aquele que trouxe para nós expiação, esse perdão eterno de Deus por parte dos nossos pecados, dos nossos delitos. Eu vou andar por alguns textos bíblicos, a gente vai fazer aqui as leituras, as citações de alguns textos bíblicos, mas sempre tentando responder a 3 questões, 3 perguntas em torno desse tema. Antes eu quero te convidar a orar. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus, para que o Senhor então possa ministrar aos nossos corações, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo maravilhoso, Pai, cuidado, amor, ó Deus, que o Senhor tem para conosco, proporcionando a nós salvação, vida eterna, proporcionando a nós, ó Deus, expiação completa dos nossos pecados. Muito obrigado, ó Deus, porque o sacrifício de Cristo, ó Deus, foi intenso, real, verdadeiro, ó Deus, e proporcionou para nós um caminho de comunhão, um caminho de pacificação para contigo. Somos eternamente gratos por este amor demonstrado e expressado ali na cruz do Calvário. Nós, ó Deus, queremos te pedir, no nome desse próprio Cristo, que o Senhor venha agora nos edificar, trazer sobre nossas vidas, ó Deus, do teu entendimento, da ministração da tua palavra, ó Deus, iluminação proporcionada pelo teu Santo Espírito, para que assim, ó Deus, venhamos aprender mais, venhamos, ó Deus, trazer sobre a nossa vida uma maior qualificação acerca das tuas verdades, para que assim elas funcionem, ó Deus, verdadeiramente como barreiras, ó Deus, anticorpos, antivírus, para, ó Deus, o problema do nosso próprio pecado. Que assim o Senhor tenha liberdade para ministrar no nosso ser por completo. Pois nós oramos, nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu falei que a gente vai meditar aqui em torno de 3 perguntas. A primeira delas é por quê? Por que Cristo? Ora, por que Cristo? Porque se fez necessário. E eu tento responder essa pergunta com 2 respostas, né? A primeira delas é porque Cristo é o Filho de Deus. E eu vou para um versículo assim, bem conhecido, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o plano envolvia que Deus entregasse o seu Filho. O
plano envolvia alguém nascido de mulher, Gênesis 3,15, essa é a promessa, a primeira promessa messiânica. Então, o plano sempre envolveu. Eu costumo dizer que Cristo ele não é um plano B, C, D, depois de todos os outros terem falhado. Não, Cristo sempre foi o plano A. Eu gosto sempre de pensar que ainda no Jardim do Éden ecoou, após o homem cair, o brado de vitória no nome de Jesus, porque ainda ali havia a promessa, aconteceu a promessa de que Jesus viria, de que Jesus se igualaria a nós em figura humana, viveria a nossa vida de uma forma perfeita, para que então pudesse ser Ele o nosso próprio Salvador. Então, Jesus, o Filho de Deus, satisfez completamente a vontade do Pai, vindo até nós em figura humana e proporcionando para nós essa salvação. Um outro texto que a gente lembra e defende, obviamente, isso desde o princípio, é João capítulo de número 1, versículo 1, como diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ao decorrer desses outros versículos vai dizer que o Verbo encarnou, ou seja, fez-se carne e habitou entre nós. Então Jesus, desde o princípio, fora preparado pelo Pai para que então pudesse trazer sobre nós a obra de redenção. Por isso, porque Cristo, porque é o Filho de Deus, porque desde o princípio de todo o plano de salvação, esse sempre foi a única alternativa, a única solução para o problema do nosso pecado, da nossa falta de comunhão com Deus. Paulo ele traz isso através das duas figuras, como ele vai chamar de cabeça de raça. Em Adão adquirimos a doença, em Cristo a cura. Em Adão o pecado, em Cristo o perdão. Glória a Deus, graças a Deus. E por que Cristo? Porque não outra pessoa? Porque Cristo foi o único que fora 100% obediente ao nosso Deus. Romanos 3 diz que todos nós pecamos de diversas maneiras, de diversos tipos diferentes. Pecamos também em Adão, por ser ele nosso representante. Então, somente Cristo foi perfeito e perfeitamente habilitado pelo Pai para que pudesse ser então um sacrifício aprazível e agradável a Deus. E isso não sou eu que estou afirmando, o próprio Deus, pelo menos 2 vezes, afirma isso. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 17, após o evento do batismo, ou durante o evento do batismo, melhor dizendo, Jesus ouve do Pai a seguinte expressão, não só Jesus, mas todos os que ali estavam: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer e satisfação. Então, Deus afirma isso acerca do seu próprio Filho, trazendo sobre ele o selo da sua alegria, ou seja, de que ele em tudo agradava a o Deus Pai. Ele vai repetir isso no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo 5. Tá? Em outro evento ali ele vai dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, o evento da transfiguração. No capítulo de número 8, Jesus dá uma declaração acerca disso também, dessa sua perfeita obediência a Deus. João, Evangelho de número 8, versículo de número 29, ele diz assim, vamos fazer aqui a leitura. João 8, 29 diz: e aquele que me enviou está comigo e nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus profere essas palavras para os que estão ali ouvindo. Aquele que me enviou nunca me deixou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, eu vivo em uma vida e um modo de viver operantes, ou seja, algo que não é ocasional, mas que é cotidiano, de agradar a Deus. Ele vai repetir isso, só que de uma forma provocativa, até no versículo 46, quando ele diz aos que estavam ali conversando e debatendo com ele: quem de vós me convence de pecado? Ou seja, ele está dizendo: quem é ou qual é de vocês que pode dizer que eu tenho pecado, que eu cometi algum tipo de pecado, que eu falhei alguma vez na minha própria vida? Irmãos, a gente não pode esquecer aspectos aqui humanos da vida de Jesus. Jesus, ele é filho de criado numa
uma casa comum, né, por Maria, por José. A Bíblia aponta outros irmãos, ou seja, outros filhos que Maria e José tiveram pós Jesus. Então ele fora irmão, meio irmão ali de outras crianças. A gente sabe que até mesmo as crianças brigam, as crianças rebelam, as crianças mostram o seu pecado desde a mais tenra idade. E Jesus nem nessa fase de criança, ou na fase de adolescência ou de juventude, tem nada que se possa dizer, não, aqui, nesse momento aqui ele falhou, nesse momento aqui ele errou, ele pecou, ele agiu internamente, externamente, no seu pensamento, no seu coração, na sua fala, na sua atitude, de forma rebelde. Não tem. Ele diz, quem pode me convencer de pecado? Ou seja, quem é que pode olhar para mim e apontar um erro na minha vida, um defeito na minha vida, um pecado que eu mesmo tenha cometido? Então somente Jesus pode dizer isso, somente Jesus pode fazer essa pergunta, e essa pergunta ecoar no ar, sem que ninguém possa dizer nada, porque ele de fato foi perfeitamente obediente ao Pai. E eu separo essa obediência em dois termos: obediência ativa e obediência passiva. E nada a ver com o sentido literal das palavras em si, mas com o significado da obediência em si. Ativamente, fazendo positivamente aquilo que o Pai mandou. Negativamente ou passivamente, no sentido de não fazer aquilo que o Pai não mandou, ou seja, de não infringir a lei. Então Jesus lhe obedeceu positivamente tudo aquilo que o Pai mandou, cumprindo sobre si todos os mandamentos e todas as profecias que o Pai o mandou cumprir, e também não infringiu nenhuma lei. Então Jesus foi perfeito, tanto no fazer quanto no não fazer. É nisso que eu estou me referindo com ativo e passivamente, para ser mais claro. Então Jesus foi o único perfeitamente habilitado. E é interessante que ele sofre as penalidades de alguém que infringiu a lei. Por quê? Porque ele foi feito ali, como a gente vai ver daqui a pouco, pecado por nós. O pecado então assumiu o corpo, as penalidades do pecado vieram sobre Jesus como se ele fosse o infrator da lei, sendo que ele não tinha infringido absolutamente nenhum artigo da vontade de Deus. Então, por que Cristo? Porque é o Filho de Deus. Por que Cristo? Porque ele foi, obviamente, perfeitamente obediente, perfeito em relação à sua obediência ao Pai. Agora, por que a cruz? Essa é a segunda pergunta. Por que a cruz? Porque, primeiramente, se a gente não tiver consciência do nosso pecado, daquilo que é o nosso pecado, nós não vamos ter consciência do que seria necessário fazermos para resolvermos o problema do nosso pecado. Como eu já disse, a consciência de pecado ela é fundamental para que a gente entenda o que de fato precisa ser feito. Então, o delito, o nosso pecado, a nossa iniquidade, a consequência dele é gravíssima, o peso dele é gravíssimo, o valor dele é gravíssimo, e por isso a cruz, porque a cruz era a morte horrenda que os seres humanos então tinham ali e vivenciavam naquele momento. Para vocês terem ideia, irmãos, Jesus não foi o único crucificado, tanto é que no evento da sua própria crucificação existiam mais 2 pessoas sendo crucificadas com eles, e depois daquilo muitos foram crucificados. Antes deles, muitos já tinham sido crucificados, e era um tipo de pena aplicada aos crimes mais bárbaros possíveis. Tanto é que um cidadão ou uma pessoa livre não poderia ser crucificado. Se alguém fosse uma pessoa livre e fosse condenado à crucificação, ele teria, que ocorreu justamente com Jesus, que sofrer antes alguns castigos, ou seja, flagelos, para que através daqueles flagelos a sua liberdade fosse requerida, retirada, e ele então se tornasse um escravo, porque a cruz era destinada única e exclusivamente para escravos, no sentido de escravos rebeldes, escravos não cumpridores da lei, escravos que infringiam a lei, escravos que mereciam de fato, segundo o julgamento da época, uma morte de cruz, de alta periculosidade, se a gente for trazer aqui para uma linguagem penal. Nesse sentido, Jesus então foi apresentado a ele o tipo de morte mais horrível que o ser humano tinha conhecimento naquele instante. Tanto é que no decorrer da história cristã, outras mortes horríveis foram sendo trabalhadas e colocadas, aplicadas para se torturar os cristãos, porque eles já entendiam que a cruz não era suficiente. Crucificaram
Pedro ainda, e Pedro diz: não, eu não quero morrer como Jesus, o crucificaram de cabeça para baixo. André, também a semelhança, não vou ser crucificado à semelhança de Jesus, então é crucificado de outra maneira, com a cruz em formato de X, e aí muitos outros vão sendo mortos de formas diferentes, como por exemplo dentro dos coliseus, ou do Coliseu de Roma, ou seja, estracelhados, seja pelos animais, seja pelos gladiadores, e assim por diante, mortes horrendas que foram apresentadas. Mas a cruz, aquela altura do campeonato, era a morte horrenda a qual Jesus foi apresentado por causa do crime ou do delito cometido, não por ele, mas por cada um de nós, chamado pecado. É interessante que Paulo diz isso claramente e fala lá em 1 Coríntios capítulo número 15, com uma consciência do que haveria de ocorrer, ou seja, haveria de ser daquela forma e haveria de ser daquele mesmo jeito, porque diz assim Paulo, 1 Coríntios capítulo número 15, versículo 3: antes de tudo, vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo vai falar aqui sobre a ressurreição de Cristo, mas antes ele diz: olha, preciso dizer para vocês, antes de mais nada, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas como assim, segundo as Escrituras? As Escrituras já previam o fato e a maneira pela qual Cristo haveria de morrer. Morrer dependurado numa cruz, morrer como um símbolo de maldição, porque assim eram vistos os que eram pendurados numa cruz. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo de número 23, vai dizer que maldito é aquele que é dependurado numa cruz. E Paulo reforça isso no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, citando exatamente o texto de Deuteronômio 21, 23. Gálatas 3, 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, que Cristo estava ali destinado a sofrer na cruz do Calvário já era previsto pelas Escrituras. É o que Paulo disse lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 3, e é o que ele está dizendo aqui agora, que Cristo na cruz fez-se maldição, porque assumiu os delitos, a culpabilidade do meu, do seu, dos nossos pecados, ou seja, a maldição de estar carregando sobre si os nossos pecados. Isaías 53, que a gente citou bastante aqui na mensagem passada. Então ele tornou-se maldito, ao ponto de então cumprir a profecia de que aquele que era pendurado numa cruz era amaldiçoado, era tornado maldito. Então, por que a cruz? Porque era o símbolo da maldição, ou seja, o símbolo daquele que assumia sobre si a maldade, ou o símbolo daquele que sobre si tornava-se maldito na sua própria pessoa. Por que Cristo? Porque era o Filho de Deus e porque era perfeitamente obediente. Duas perguntas. Terceira e última pergunta: para que tudo isso? Por que Cristo? Por que a cruz? Agora, para quê? Será que não havia outra maneira, outra forma do Senhor nos perdoar, sendo Ele Deus? Não havia um outro caminho, uma outra alternativa? O próprio Jesus parece que no Getsemane, ali na sua oração, o Senhor, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Será que o Senhor não analisou todas as possibilidades para então restaurar a comunhão do homem consigo mesmo e poderia ter aliviado a barra? Vamos lá? Romanos capítulo de número 3, versículo de número 21. Diz assim, quero ler esse texto com vocês. Romanos 3, 21. Do 21 até o 28 diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter deixado na sua tolerância impunes os pecados cometidos anteriormente, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi excluída, porque da lei, das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada, ou seja, já apontada pela própria lei, pelos profetas, justiça essa que era personificada na pessoa de Jesus, onde o Senhor teve a sua justiça satisfeita. Então, por que Jesus, por que a cruz e para quê? Primeiro e principal lugar, para que a satisfação da justiça de Deus fosse realizada. Para que o Senhor perdoasse os nossos pecados, era necessário um sacrifício perfeito. Ora, o próprio modelo introduzido por Deus à nação de Israel, de sacrifício expiatório, era repetido anualmente pelo sacerdote. Então, a cada ano iam-se lá o sacerdote, o sumo sacerdote, com os 2 bodes, e sacrificava um, depois enviava outro para o deserto, e eles simbolizavam tudo aquilo ali, recebiam aquilo na sua vida, mas eles sabiam que aquilo tinha que acontecer no ano seguinte. No caso de Jesus, o Cordeiro de Deus, segundo João Batista e a Escritura, que tira o pecado do mundo, aquele que não cometeu nenhum pecado, aquele que tinha em si toda a perfeição divina, embora tentado inúmeras vezes em diversos momentos, ele era o único capaz e suficiente de, em um único evento, um sacrifício maravilhoso, ao mesmo tempo em que ele era o sacerdote, era também a oferta, ao mesmo tempo em que era o justo, era também o justificador, ou seja, aquele que tinha o papel de pagar a dívida, mas era também, de certa maneira, aquele que era o cobrador da dívida. Então ele, da parte de Deus, recebeu sobre si todo o castigo que era para mim e para você, satisfazendo a ira de Deus. Por isso não podemos ter mais Deus como nosso inimigo, como aquele que está irado para conosco. Não, Deus é um Deus de amor e manifestou a sua justiça, não castigando a nós, porque eu não suportaria os castigos da ira de Deus, mas castigando o seu próprio Filho, para então, ao mesmo tempo em que exercia da sua ira, da sua justiça sobre a impunidade, os pecados por nós cometidos, exercia também o seu amor, a sua graça e o seu perdão e misericórdia. Então a justiça de Deus, a ira do Senhor sobre Jesus, está lado a lado, está ladeada, paralela com o seu amor e a sua misericórdia por nós. Para que tudo isso? Para a satisfação da justiça de Deus, perdão pleno dos nossos pecados. Para que tudo isso? Aplicação final e principal, para que a nossa vida seja guiada pela esperança, não pelo medo e pela culpa. Sabe, irmãos, há muitas maneiras de liderar, há muitas maneiras de ensinar, há muitas maneiras de motivar alguém a fazer algo que você queira. E infelizmente muitas pessoas usam o medo, a culpa, as ameaças advindas, o terrorismo, seja espiritual, seja emocional, que essas duas palavras podem causar no coração de quem as ouve, que é justamente o sentimento de temer, o sentimento de se sentir triste, ser culpado, ofendido e portanto tendo que fazer algo para pagar aquela sua ofensa. E muitas vezes as pessoas usam erradamente disso para influenciar as pessoas naquilo que elas querem. Mas Deus te quer livre do medo, Deus te quer livre da culpa, Deus te quer liberto. E a própria palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você foi criado por Deus para ser guiado, para ser ensinado, para ser motivado pela esperança. Não viva uma vida com Deus com medo, com amargura, com medo de ir para o inferno. Não se achegue a Deus por culpa ou por intermédio de sentimentos negativos. Não, Deus lhe deu vida. Deus derramou da sua ira sobre a pessoa de Jesus. Deus nos justificou em Jesus. Temos agora paz com Deus.
temos agora comunhão com Deus, temos agora amor de Deus manifestado e derramado sobre as nossas vidas, a graça de Deus pairando sobre o nosso ser. Graças a Deus por isso. Então, 3 porquês importantes, fundamentais, para que possamos prosseguir nessa obra magnífica de salvação, que funciona para nós como algo que nos separa deste mundo e que faz e deve nos fazer ter alegria e sabedoria para vivermos separados literalmente de toda obra pecaminosa, verdadeiros antivírus no nosso coração, na nossa mente, para que assim vivamos para Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te dê esperança, te dê alegria, te dê consciência de amor a cada dia. É a minha oração, é o meu desejo, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe e até a próxima.